Foi aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pode permitir que mais de 5 milhões de brasileiros formados como bacharéis em Direito, mas que não foram aprovados no exame da OAB ou não fizeram o exame, exerçam algumas atividades que não são permitidas hoje. A proposta ainda depende de aprovação no Senado, mas já causa polêmica. Como será o trabalho dos chamados paralegais? Eles não podem elaborar petições nem fazer sustentação oral. Mas quem irá fazer a fiscalização? Mas que tipo de trabalho eles podem fazer? Será que a medida vai permitir a formação de advogados melhores ou cria uma zona de conforto para aqueles que não passam no exame? E esses que não passam no exame iriam atender um cidadão de segunda categoria, digamos assim, aquele que não tem condições de pagar um advogado, ou que de repente enfrentou dificuldade para buscar um serviço, uma consultoria na Defensoria Pública? É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa através das redes sociais. Qual é a sua opinião? Você acha que aquele que não passou no exame de ordem, hoje o cidadão é considerado advogado quando passa no exame de ordem. Aquele que completa a graduação é bacharel em Direito. Passou no exame de ordem, é advogado. Não passou no exame de ordem ou não fez o exame de ordem, pode trabalhar como advogado? É o nosso assunto hoje. Participe pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Hoje, aqui conosco estão o professor Aníbal Dibmus, que é superintendente do CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Também aqui conosco o advogado Luciano Duarte Pérez, o advogado João Paulo Melo Filipim, professor do curso de Direito da Unisul, e o conselheiro estadual da OAB, Orlando Celso da Silva Neto. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem oferecimento de CENG em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Luciano, você que atua diretamente com o consumidor, quem é que ganha, quem é que perde com essa história? Boa noite. Boa noite, Renato. Na realidade, eu acredito que hoje a profissão do paralegal ela já existe de uma forma indireta. Já existe uma forma direta? Já existe, com certeza. Os bacharéis em Direito, aqueles que estão se preparando para a prova da ordem e não conseguem passar, eles querem um local no mercado, eles acabam procurando vaga nos escritórios de advocacia e são contratados não na qualidade de advogados ou de estagiários, porque eles não são mais estagiários e não são advogados, então cabe como auxiliar de um escritório de advocacia ou assim subsequentemente. Então a profissão já existe, até porque o maior volume de profissionais que procuram os escritórios de advocacia com os seus currículos são bacharéis em Direito. Mas ele é taxado, essa designação aí de paralegal, isso aí é uma denominação técnica ou acabou virando um lugar comum? Como é que é? Na realidade, o nosso Congresso está copiando o que já existe nos Estados Unidos, no Canadá e o que já existe também no Reino Unido. Então, eles estão querendo tentar regulamentar uma prática que existe no mercado brasileiro. Nós não podemos tapar os olhos a esse assunto. Tá, é o bacharel de Direito que ou não passou ou não fez a prova no exame de ordem. É isso mesmo. Que, na realidade, a franca maioria não passou na prova da ordem. Foi até os exames da OAB e não passou. Tá, então ele trabalha, ou faz o trabalho pessoalmente, assim, atendendo o público, mas na maior parte dos casos ele está no escritório. Eu acredito, Renato, que eles são, na realidade, estagiários de luxo. São aqueles estagiários que concluíram a graduação, teriam uma formação um pouco maior do que aqueles que ainda estão se graduando, e eles trabalham numa supervisão assim, numa ajuda na confecção de peças, estudos e assim subsequentemente. Tá, mas não assinam e não podem praticar os atos da advocacia. Tá, quer dizer, não pode fazer sustentação oral? Não, nenhum dos atos. Na realidade, eles têm que ser autorizados, supervisionados, todas as peças, a responsabilidade técnica é do advogado. Eles são, como eu falei ainda há pouco, um estagiário de luxo, na realidade. A OAB tem uma posição formal
de que é contra, é isso? É isso, Renato. Boa noite. A OAB Nacional é contra. O assunto não foi ainda discutido no Conselho Estadual da OAB, mas a tendência é que nós sejamos contra por uma série de razões. Antes da razão aqui, deixa eu fazer uma provocação. Não é de certa forma contraditório o fato de que, bom, a OAB formalmente é contra, mas os paralegais estão nos escritórios dos advogados, que são ligados à OAB, associados à OAB? Renato, alguns advogados podem realmente contratar pessoas, bacharéis em direito, se foram formados, devem contratá-los. Se contratarem, o certo seria contratar pela CLT, porque ele não é mais estagiário e não é advogado. Ele está numa situação, um limbo jurídico, alguns dizem. Na verdade, ele é um bacharel em direito, e a gente sempre tem que lembrar que, ao contrário da medicina ou da arquitetura, a faculdade que se faz não é uma faculdade de advocacia. Isso não existe. Forma-se bacharel em direito. Ninguém tem direito adquirido por ter completado um curso de direito a ser advogado. Advogado é aquele que mostra aptidão para tanto e o faz sendo aprovado num exame. Um exame que, se me permitam, não é nem tão rigoroso assim. Diz que a aprovação é 20% ou 17%. Na verdade, Renato, não é um exame, fala-se que é uma reserva de mercado. Não é isso. São admitidos na ordem dos advogados, nacionalmente, uma quantidade grande de advogados. Nós já temos hoje quase 800 mil advogados. Acho que o Brasil é o segundo país com o maior número de advogados per capita no mundo. Ou seja, não existe reserva de mercado, não existe isso. O que tem que ser lembrado é que o curso é de direito. Advogado é quem passa no exame da ordem. Tá, mas o seguinte, né? Na prática, nós temos já isso acontecendo. Então, é o bacharel de direito, trabalhando no escritório, fazendo o trabalho de advogado, mas sem os atos, né, de advogado, né, sem assinar. Isso acontece já. O que muda com o projeto? Ele poderia assinar? O que mudaria com o projeto? Olha, na realidade, ele não vai ter autorização de assinar, ele continua na qualidade de supervisionado por um advogado responsável, o que daria um limbo, daria uma denominação àquele que não é nem estagiário e também não é advogado. E eu concordo... Mas qual seria o... Ele seria... O paralegal? Ele seria o paralegal. No projeto original do Sucesso de Weiter, inclusive, o que se fala é na prorrogação de estágio. Ele seria um estagiário bacharelado, com bacharel. Um estagiário de nível superior. Entendi. Hoje o estágio ele é apenas para quem está cursando um curso de nível superior. Ele seria um estágio. Na verdade, seria um regramento daquilo que já existe hoje. Quase que um trainee. Só que na realidade, o que tem que ser analisado nesse projeto também, que ele partiu de uma ideia existente nos Estados Unidos e tentou trazer para o Brasil este paralegal que atua nos Estados Unidos, porém de uma forma completamente distorcida do que acontece lá. Lá o paralegal tem as atividades dele que não se confunde com a atividade do advogado, e aqui o que está acontecendo, e é um profissional que atua, então, por exemplo, um advogado vai instruir uma causa, vamos imaginar um acidente automobilístico, o paralegal vai ajudar a colher provas, a investigar precedentes dos tribunais, mas não vai, evidentemente, fazer sustentação oral, assinar as petições. Agora, o que está trazendo para cá, e o que justificou esse projeto, que daí é de forma equivocada, é imaginar que, pelo fato de eles não terem passado na prova da ordem, fazer uma espécie de continuação do estágio, do estagiário de direito. Só que o estagiário... Que é errado. Porque o estagiário de direito tem todo um conceito no seguinte sentido: ele está cursando a faculdade e o estágio serve para complementar. Claro, ele está em fase de aprendizado. Pois é. A partir do momento que ele se torna bacharel, teoricamente, ele está, o teu aprendizado encerrou, você está pronto para o mercado. Pois é. Professor, a sua opinião? O que eu penso é o seguinte: existe a residência médica. Esse projeto ele tinha que ter, ou se não conheço em profundidade, deve até ter, um tempo, um período e algumas atividades que não passou no exame da ordem, porque eu não sei se tem outras ordens que faz, ordem dos economistas faz exame.
Todas gostariam, mas não conseguiram... Os médicos fazem exame? Não. Os médicos fazem residência. Então eu comparo essa situação com uma residência médica, que ele não é o médico, tá? Mas ele está praticamente terminou a parte teórica e está fazendo a parte prática. É um trainee, sim, é um trainee, só que é evidente que se não puder exercer algumas atividades, essa função fica muito prejudicada, fica um auxiliar, eu não diria estagiário, porque eu não poderia usar jamais o nome de estagiário depois disso, mas um auxiliar, né? Exatamente, um auxiliar administrativo com um pouco mais de conhecimento de causa daquilo que ele está exercendo por estar num escritório de advocacia. Pois é, agora, professor, o seguinte, em tese nós estamos falando do ponto de vista de formação do bacharel em direito e do advogado, a mesma formação. A mesma formação, a diferença é que um passou na ordem ou não. Isso, né? Renato. E aí é um grande problema. O Filipinho colocou ali que a experiência americana foi distorcida. O paralegal nos Estados Unidos, além das competências específicas que ele tem, ele não fez um curso que leva 3 anos e mais 3 de especialização. Ele não passou por os 6 anos de ensino que o advogado necessariamente tem a necessidade de então, quer dizer, de uma certa forma, isso acho até que é uma enganação para essas pessoas que foram, que com a duras penas passaram por um curso que não lhes deu uma boa preparação, não lhes deu conhecimento jurídico suficiente para passar no exame, que eu repito, não é assim tão restritivo como os críticos costumam colocar, porque admite no mercado uma grande quantidade de novos advogados todo mês. Ou seja, isso é uma deslealdade, é uma enganação, é uma solução pela metade. Pois é, para daqui a pouco, depois do intervalo, esse assunto é super polêmico, né? Por exemplo, o paralegal, ele poderia abrir um escritório, botar a plaquinha dele lá e tal, de repente fazer todo o atendimento e depois encaminhar para um colega dele que tenha carteira da ordem só para assinar e tal, ele não pode fazer isso. Vamos entender um pouco mais esta questão depois do intervalo e a gente já volta. A polêmica hoje é o projeto que permite que bacharéis atuem como paralegais. É aquele bacharel em direito que está atuando com alguma limitação em escritório de advocacia, mas ele não é um advogado, porque não tem um exame de ordem. E a questão é a seguinte, o projeto sendo aprovado, o bacharel em direito paralegal, ele pode abrir um escritório? Não, ele não tem essa possibilidade de abrir escritório. Inclusive, segundo o projeto de lei, há uma passagem até que chama atenção, que diz o seguinte: o estagiário, nestas circunstâncias, ou seja, o bacharel, será denominado paralegal. Quer dizer, o estagiário. O estagiário está prolongando mas que estagiário um é esse com um título superior, né, com nível superior, né? Estranho isso, Sim, né? Tem um visto de origem aí, né, professor? Visto de origem. Quer dizer, como é que um estagiário vai ser alguém estagiário com... que é justamente nesse contexto, ele não tem condições de abrir um negócio próprio na área jurídica, até porque todos os atos deles vai depender do quê? Da fiscalização e da anuência de um advogado. Eu não sei se os senhores concordam, mas a impressão que me dá é o seguinte, né? O autor do projeto, o deputado Sérgio Zweiter, do PSD do Rio de Janeiro, ele parte do princípio de que a formação do advogado se completa com a aprovação do exame de ordem. Se ele considera estagiário até o exame de ordem... ele partiu da ideia, e isso está na justificativa do projeto, de que os bacharéis em direito que não conseguiram aprovação na ordem, ele estabeleceu uma espécie de vitimização exacerbada e uma condenação exacerbada às universidades. Esqueceu, acho que é exagerado, evidentemente, esse ponto, mas há uma meia-culpa de todo mundo, de toda a sociedade e do governo também. Nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, nós chegamos a um patamar, só fui conversando um pouco antes, a próxima 1.250 cursos de direito no país. Imagine só, nós temos hoje em Santa Catarina, pelo CIE, 10 mil estagiários. Dos 10 mil estagiários em atividade hoje, 1.572 são do curso de direito. Olha só. E ainda temos 2.756
inscritos esperando uma oportunidade. Então, basicamente, quase 5 mil alunos estão envolvidos com o estágio. Agora, querer que um estudante formado seja considerado estagiário, ou se cria uma lei própria e se modifica a lei do estágio, ou nós estaremos precarizando o estágio, uma lei que foi recentemente estudada. Pois é, aí o seguinte, esse trabalhador, né, o paralegal, qual seria a remuneração dele, por exemplo? Renato, a remuneração dele é o valor que algum advogado que o empregue ou o utilize esteja disposto a pagar. Então, a CLT é livre, sem tabela. É livre. É salário, pode ser um salário mínimo, pode ser a partir de um salário mínimo, qualquer pactuação é válida. Então, quer dizer, veja só como isso vilipendia o bacharel que não conseguiu. Qual seria o impacto disso para a sociedade? Renato, na realidade hoje nós já vivemos um problema bastante grande. Advogar é uma profissão para quem tem coragem. Nós fizemos parte de uma das profissões mais bonitas e mais importantes, quiçá, do mundo. Na realidade, essa proliferação das universidades é que é a grande irresponsabilidade. Hoje são mais de 1.200 universidades que não são fiscalizadas, que não sofrem a fiscalização, seja do Ministério da Educação, seja do Ministério da Justiça, pelo próprio fato de nós estarmos falando aqui que o advogado ele é indispensável ao exercício da própria democracia, seja por uma fiscalização mais dura da própria Ordem dos Advogados do Brasil via essas universidades. O que nós precisamos é melhorar a qualidade do ensino. A prova da ordem ela tem que continuar, o processo de seleção ele tem que existir. Hoje em Santa Catarina, conversava com o Orlando, nós já somos em quase 38 mil advogados. 38 mil. É um número bastante grande e nós temos em Santa Catarina uma advocacia de primeiro mundo. Os profissionais que aqui se formam são profissionais super qualificados. Mas o fato é o seguinte, hoje, juntamente com uma universidade de direito, o estudante ele precisa fazer estágio desde o primeiro dia. Ele precisa aprender, seja ser juiz, seja ser magistrado, seja ser promotor, ou os diversos ramos que o direito lhe oferece. E quiçá a advocacia. Nós precisamos cada vez mais qualificar através do estágio. E o estágio começa na primeira fase. Para aprender a denominação jurídica, para aprender o dia a dia de um advogado, e o tão quão é difícil hoje a gente participar de audiências, está percorrendo os fóruns e muitas vezes está sendo atendido pelos próprios estagiários em virtude da ausência de atendimento de juízes e assessores. Então, a ordem ela tem que estar cada vez mais próxima de todos os advogados e brigar cada vez mais por uma melhoria dos ensinos. Conversávamos também, eu e Orlando, no intervalo, tão quão existem cursos hoje e maneiras de nós qualificarmos o profissional para que ele se prepare para o próprio exame da ordem. Quer dizer, o ideal era não precisar desse tipo de curso, né? O ideal era ele ter uma boa capacitação, ele passar por uma ótima formação, por uma boa formação, que o exame de ordem fosse apenas um rito de passagem. Agora, a partir do momento que ele precisa fazer um cursinho preparatório para o exame de ordem, é porque a faculdade, de repente... É que quem faz o profissional não é só a universidade, é o próprio profissional, com seu interesse, com a sua vontade de estudo. Uma questão importante aí, que é Luciano, né? Luciano, isso. O Luciano colocou, a gente estava conversando agora há pouco, e eu recomendo muito para os alunos que nos procuram lá no CIE, é que façam estágio preferencialmente em escritórios de advocacia. Porque aí ele aprende a matéria com muito mais propriedade no ambiente, do que... Não, porque muitas vezes ele prefere, não, eu quero fazer num tribunal, eu quero fazer tal, e ele vai ficar junto com o juiz vendo aquilo que é possível ele ver. E num escritório de advocacia ele vai ver muito mais. Eu tenho amigos e conheço pessoas que conseguiram passar no exame da ordem, mesmo antes até de terem terminado, eu não sei se todos concordam, o próprio curso. Agora, é uma exigência desta profissão que fosse aplicado a todas as profissões. Entende? Aí nós teríamos, agora, o que acontece? Nós mudamos o sistema de educação. Quando eu estudei, que eu sou uns anos mais velho do que vocês todos juntos aqui. Não, todos juntos não, né, Renato? Não, longe disso. Longe disso. Mas naquela época você estudava por ano. Hoje você estuda por matéria, você se desintegra, você aprende uma coisa hoje, a outra você vai ter que aprender depois, porque você deixou de aprender quando tinha que aprender, e quando você vai juntar tudo, você não consegue juntar. Então, nem sempre
essa facilidade de se fazer matérias por curso é benéfica numa hora de se comprovar por uma prova, por um exame, a capacitação profissional. A formação do bacharel em Direito, ela se dá em 5 anos. Então exige não só da universidade, e muitas universidades, bom que se diga, em Santa Catarina tem excelentes universidades, sim, e a formação dele se dá durante 5 anos. E tem que ser exigido do acadêmico estudo durante estes 5 anos. Porque não adianta ele fazer a prova, aprender, fazer uma disciplina de Direito Civil, a parte geral agora, e daqui 5 anos ele vai ser questionado aquela matéria lá, não, nunca mais revisitei os livros. Não tem condição, aí não é culpa da universidade. Filipinha, a verdade é uma só, nós vivemos cada vez mais um mundo globalizado e um mundo competitivo. A qualificação individual é uma exigência para qualquer profissional de mercado, quiçá para ser advogado. Então essa qualificação ela tem que vir sim nos 5 anos de formação, ela tem que vir após formado num curso de Direito com uma especialização, até porque hoje o mercado ele exige a especialização, o mestrado, o próprio doutorado. E imagine ao fato da pessoa estar preparada para ser advogado. Eu escuto de muitos bacharéis em Direito e muitos outros, eu fico nervoso na hora da prova. Mas no nosso dia a dia da profissão, nós somos colocados em vários momentos de tensão, em que nós precisamos ter um discernimento rápido, até porque nós somos indispensáveis à vida daqueles que estão participando daquele litígio jurídico. Eu até considero assim, eu com muito orgulho tenho na família muitos advogados. O meu pai foi formado na primeira turma da Escola Politécnica de São Paulo em 1922, mas se tornou profissional como advogado muito mais tarde, porque era isso que ele gostava. E eu chamo de doutor mesmo, sabe, meus colegas? Eu chamo de doutor, porque o advogado é o único que tem que defender tese sempre. Todo dia. Todo dia e em todas as situações. Agora, a questão da prova da OAB, ela tem que ser realmente olhada com outros olhos, e o profissional que sai e não consegue passar na ordem, ou ele retornaria para um reforço escolar na universidade para até ter a condição de ser estagiário, ou ele não poderia, ele teria que batalhar para passar na prova da ordem. Renato, eu queria também chamar a atenção para 2 situações específicas. Uma das justificativas do projeto é que nós estamos copiando experiências bem-sucedidas no exterior. Isso não é verdade. Estamos copiando a Inglaterra. Não, a Inglaterra tem 2 sistemas, que é o sistema do solicitor, que é um advogado que está apto a advogar perante cortes inferiores de primeiro grau, e os barristers, que estão aptos a advogar perante as cortes da rainha. Os 2 têm qualificação para advogar, e o barrister é uma coisa, é um nível superior, é como se fosse um super advogado. Não é como o paralegal, que é um subadvogado na proposta. Sim, é uma diferença. Super estagiário. O ponto de partida é a formação. Exatamente. Já, né? Nos Estados Unidos existe o paralegal, é verdade. Mas o paralegal não é uma pessoa que fez 6 anos de faculdade e teve uma má faculdade e não passa num exame da ordem lá, num bar admission. Quem é o paralegal? O paralegal é aquele sujeito que faz um curso que seria semelhante, um pouco semelhante a um curso técnico aqui. Mas ele se prepara talvez advocacia? mas nunca não é sequer oferecido pelas mesmas universidades, são escolas preparatórias, então escolas técnicas. Mas ele tem uma limitação de atuação. Ele tem, claro, ele tem uma grande limitação de atuação. Mas, e outra coisa, é uma carreira para a vida. É um assistente de advogado para a vida inteira. Aqui não. O nosso projeto faz uma solução meio jabuticaba, uma coisa só brasileira. É um estagiário, a própria proposta fala em um estagiário, o estágio continua. E eu tenho uma segunda preocupação, na ordem, sendo membro do Conselho da Ordem, a gente julga em grau de recurso as infrações ético-disciplinares. E eu já vejo um grande número de colegas cometendo infração ético-disciplinar. Eu fico imaginando a caixa de Pandora que a gente não vai abrir se botar esses assistentes de advogados que não conseguiram sequer aprovação na ordem. O que é que eles não vão fazer para tentar ganhar a vida? Ou seja, eu tenho muito medo pelo consumidor.
por aquele que procura um assistente de advogado, um paralegal, e ainda que, em teoria, esse paralegal seja um assessor do advogado, seja, terá um advogado responsável, a gente sabe que tem tudo para dar errado. Pois é, então é isso que eu queria entender, né? O impacto na prestação do serviço, né? O que os senhores imaginam que possa mudar na qualidade da prestação do serviço? Vamos tratar desse assunto daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Conversas Cruzadas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o projeto que permite que bacharéis atuem como paralegais. Pois é aquele que fez o curso de Direito, não passou no exame de ordem, mas trabalha como paralegal e trabalha no escritório de advocacia, e esse teria inclusive inscrição de paralegal na ordem, na OAB, se o projeto avançar, né? Foi aprovado no Congresso Nacional, mas precisa avançar, né? Passou pela Câmara. Agora é o seguinte, qual seria o impacto na prestação do serviço? Por cidadão que vai lá e solicita o serviço, qual seria o impacto? Renato, essa tua pergunta tem duas respostas. A da teoria e de faz de conta e a da prática. Na teoria e de faz de conta, o projeto diz que esse paralegal atua sob supervisão de um advogado. Dessa forma, ele não pratica nenhum dos atos privativos de advogado e, teoricamente, tudo que é feito por um advogado, que é feito por ele é supervisionado por um advogado, o que garantiria a qualidade para o cliente. Essa é a teoria e o mundo ideal. Na prática, o que vai acontecer? Com esse exército de gente precisando ter alguma renda e tudo mais, nós vamos ter escritórios de fundo de quintal, em que o paralegal vai fazer um serviço de massa, atender diretamente e talvez até num desvirtuamento total dos valores éticos da nossa profissão, contratar um advogado para assinar por ele. Então, quer dizer, isso vai gerar barbeiragem. Isso vai gerar, desculpa falar com essa franqueza, vai gerar barbeiragem. Vai ter petição mal feita, vai ter perda de prazo, vai ter dano. Deixa eu entender o seguinte, a margem da legalidade, isso já não vem acontecendo? Olha, na realidade, isso já vem acontecendo. Então, eles vão tentar tornar uma prática ilegal legal. Claro, tá aí o grande ponto. Exato. Na realidade, os bacharéis em direito, eles precisam se preocupar em estudar para passarem no exame de ordem. Esse é o ponto que tem que ser discutido e é essa busca que os bacharéis eles têm que ter. Senão eles vão continuar ad eternum sendo estagiários de luxo, sim. Pois é, a ordem historicamente aí tem uma crítica a essa avalanche aí de novos cursos de direito no país. Mas a questão é a seguinte, eu queria propor ao senhor, o senhor que trabalha muito com a questão da educação, né, professor? O problema é o curso? O problema é a falta de qualidade do curso ou o aluno que não está interessado? Eu acho que vem da origem, sabe? A origem. Se você pegar bem, hoje nós temos uma educação fundamental e média fraca. A pessoa se escreve, não compreende, se compreende, não lê, se lê, não sabe. Então, como no direito precisa haver um esclarecimento muito forte, muito grande da questão de português, de interpretação de textos, de leitura, a nossa população não é muito tida a leitura e há necessidade grande disso. Eu acredito que vem da origem. Nós vamos precisar ter em todas as profissões isso, mas no direito é mais evidente, né? Uma formação de base melhor. Aí ele chega no direito, ou no direito ele tem uma formação complementar, por isso que eu estava falando agora há pouco, no intervalo, em de se ter um reforço escolar para aqueles que não passaram na ordem. Porque às vezes ele não passou porque ele não soube expressar o conhecimento dele. E muitas vezes pode ser que ele tenha o conhecimento, mas ele não chegou lá, não conseguiu expressar ou não conseguiu interpretar as questões que ali estavam. Então, a minha visão é de que é uma questão de origem e é uma questão de apoio institucional. As escolas não são ruins, eu tenho muitos amigos que são juízes. Recentemente, a filha do nosso assessor jurídico, a Fernanda Lebem, passou num concurso para juíza federal, está em Brasília, estudou aqui nas escolas daqui
Então, eu não vejo como sendo tão somente a escola. É a pessoa e a escola. Isso que o professor Aníbal falou, é verdade. Nós temos uma deficiência no ensino de base. Aí ele tem deficiência no ensino de base, mas consegue, diante do leque de instituições de ofertas, de cursos de direito, alguma ele vai passar. Passando, ele vai continuar, vai chegar nessa condição de bacharel, quem sabe numa instituição de qualidade duvidosa. E aí vai chegar nesse grupo que hoje está tentando resgatar, que está na ilegalidade, está tentando resgatar, fazendo uma ponte nesse hiato que é entre estagiário e advogado. Trazendo, vocês não estão o que foi usado no projeto limbo. Sim, sim. Vamos tirar do limbo e colocando-se como vítimas. Não, peraí, tem todo um contexto muito mais complexo do que isso. Sim, sim. Ô Filipinho, a verdade é a seguinte, é que o Brasil hoje é um país desenvolvido, com características de país desenvolvido, mas com pensamento de país subdesenvolvido. Nós somos o país do jeitinho. É o jeitinho para passar no vestibular, é o jeitinho para passar no ensino de segundo grau, é o jeitinho para tentar resolver os 88% de bacharéis em direito que não conseguem passar na prova da ordem. Só que o fato é que hoje em dia, nós já sabemos que nós somos a cada dia sacaneados na fixação dos honorários advocatícios. Nós temos que brigar por uma fixação de honorários advocatícios mais altos. A gente sabe o tão quanto é difícil advogar hoje na base, em virtude do volume processual, da carência, das deficiências. Advogar na base? Advogar na base é estar todo dia no fórum, é precisar pedir despacho, é precisar conversar com o juiz, é precisar explicar o caso pelo volume de processos existentes e pela própria dificuldade hoje que se tem de acesso à justiça. Então, o que nós precisamos é cada vez ter os advogados unidos brigando por aquilo que é de interesse da advocacia, que é pela briga das nossas prerrogativas, por uma advocacia mais qualificada, por profissionais mais qualificados, por especializações para os advogados, pelo alimento da alma. Só que nunca esquecendo de uma situação, a concorrência ela existe, e a concorrência ela precisa ser cada vez mais leal. A partir do momento em que nós colocarmos os paralegais no mercado e que eles saiam desse patamar de ilegalidade, eles provavelmente vão ficar nas coxas. Eu já tenho um emprego, vou ser contratado como um paralegal, vou ter minha inscrição na ordem, vou ganhar o meu salário e fico numa situação de conforto. Eu acho que vai desestimular o bacharel em direito e vai desqualificar a advocacia. Nós precisamos cada vez mais fazer valer aquilo que nós temos de melhor, que é o advogado forte, que é um advogado respeitado, para que nós tenhamos cada vez uma justiça mais respeitada. Isso é muito importante. A gente desqualifica o ambiente da advocacia, né? Na medida em que, de repente, aquele que não pode, então daqui a pouco eu não preciso estudar tanto, que eu vou conseguir trabalhar igual. Claro, e eu vou ter o meu salário fixado através de uma tabela de salários que vai ter que ser fixada, com certeza absoluta, e Renato, nós vamos ter um emprego sendo oferecido para bacharéis. O Luciano falou uma coisa muito apropriada no começo. Para advogar é preciso ter coragem. Eu estou imaginando esse paralegal que não é respeitado por um delegado de polícia ou que não é respeitado por um magistrado. Então, o que é ser respeitado? O que ele vai fazer? Não, pera, deixa eu entender o seguinte. O que é ser respeitado? Imagina que o delegado de polícia o magistrado tem que respeitar qualquer cidadão, né? Ele tem que respeitar qualquer cidadão, mas os advogados têm uma série de prerrogativas. Prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas, na verdade, são um ônus que nós, como advogados, nós carregamos. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos menos advogados do que aquilo que a lei nos obriga. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, se eu tenho uma matéria urgente para tratar com o juiz e o juiz não me atende pessoalmente, que é um direito que eu, o Filipinho, o Luciano, qualquer advogado tem, eu sei o que fazer. Eu vou na ordem reclamar, eu vou na corregedoria reclamar. O paralegal, que nem sequer conseguiu passar no exame da ordem, vai fazer o quê? Ele não vai saber fazer isso. Ele não vai ter a autoridade moral para fazer isso. E quem vai ser prejudicado vai ser quem ele está defendendo. Mas deixa eu entender o seguinte aqui. E, na realidade, o próprio advogado vai ser prejudicado. Deixa eu entender o seguinte. Como assim não vai ter autoridade moral? Porque a partir do momento que o projeto aqui se tornar lei, ele tem autoridade moral para fazer isso, né? É um amparo legal e, na teoria, autoridade moral. Na realidade, ele vai ter o amparo. Se a lei lhe autorizar... Ele vai ter o amparo legal. Mas como ato
continua sendo privativo do advogado, porque ele vai ter que ser fiscalizado, ele não vai ter o amparo moral. A verdade é que hoje, infelizmente, não é tão fácil assim o livre acesso aos juízes, aos promotores, ao nosso judiciário, para nós conseguirmos despachar os nossos casos do cotidiano. Seja pelo volume de processos, volume de serviço, ou por qualquer motivo que ali seja elencado. E muitas das vezes os advogados, eles são desrespeitados, sim, pelas autoridades constituídas no exercício da profissão. E o fato é que nós colocarmos 89%, então imagina, se nós somos hoje em 40 mil advogados praticamente, 89% dobraria o número de profissionais no mercado e cada vez mais com uma desqualificação, porque o nivelamento dos próprios honorários, que já são baixos hoje, cairiam a valores de bagatela, o que seria um verdadeiro absurdo, um retrocesso para a advocacia. E eu vou te dar um exemplo, Renato. Amanhã de manhã, eu, vários colegas, o Túlio Cavalage, o nosso presidente, vamos estar na frente da Marinha, da Escola de Aprendiz Marinheiros, amanhã, porque um colega nosso, o doutor Eliezer, foi desrespeitado pelo então comandante, capitão de fragata. Isso é fato? Isso é fato. Isso é fato, 10 não. horas Tá. da manhã, amanhã, desagrava o colega, o doutor Eliezer, que quis avistar-se com um dos seus clientes que estava preso na Escola de Aprendiz Marinheiro. Eu acho que era um marinheiro, ou era um sargento. Uma questão disciplinar. Foi proibido, uma questão disciplinar, prisão disciplinar, foi proibido de fazê-lo. O doutor Eliezer é negro e o capitão ainda ficou documentado, ainda falou o seguinte: teu lugar, neguinho, é do lado de fora da cancela. Tu não entras Quando é aqui. que isso aconteceu, hein? Isso aconteceu em 2012, se não me falha. Aí nossos trâmites administrativos foi aprovado o desagravo pelo Conselho da Ordem. O desagravo, o que é o desagravo? O desagravo é o ato que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em benefício de um dos seus colegas, na verdade em benefício da classe, quando um dos seus colegas foi ofendido nas suas prerrogativas. O direito de avistar-se com o cliente... Tá, mas o exercício da autor profissão, do crime, né? né, do crime de racismo, houve uma prática de crime de racismo aí? A prática de crime de racismo, eu não sei te dizer se está sendo apurado ou não, acredito que esteja sendo apurado. O que a gente vai fazer... Aí, né? Também, mas aí tem canais competentes dentro do sistema judiciário para isso. Eu fiquei curioso agora. No que diz respeito à ofensa prerrogativa, o desagravo é o nosso remédio amanhã. Então vamos lá, vão vários advogados da capital, todos os advogados que estiverem nos assistindo estão convidados para as 10 horas da manhã. O paralegal, mas isso só aconteceu porque o doutor Eliezer sabia dos seus direitos. Será que o paralegal teria a disposição, ainda que tenha o amparo legal, será que ele teria a disposição? Mas ele vai ter inscrição na ordem, é para ter. Mas o problema é que o paralegal, a conduta do paralegal, os atos deles vão ter que ser referendados por um advogado. E à medida em que ele, por exemplo, como falou, se for um escritório quase que clandestino, dependendo de um advogado fantasma para fazer as assinaturas, na hora que houver necessidade de buscar um despacho, de dialogar ou com a assessoria ou com o próprio magistrado, o magistrado não vai recebê-lo. Você é o advogado? Não, eu sou o paralegal. Não, isso aqui tem o advogado que está nós assinando. temos aí um problema, além do vício de origem no projeto, mas nós temos um problema de formação, né? De formação, ou pela falha do próprio curso ou por desinteresse do aluno. Agora, um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo também. Hoje nós temos o Universidade para Todos. E daqui a pouco, em algumas universidades, não tem nem vestibular mais, né? Porque o aluno, ele é cliente. E aí entra qualquer um, tendo dinheiro para pagar. A verdade é, tendo dinheiro para pagar, passou no vestibular, em várias universidades. Fora a questão da cota legal, né? Não, fora a questão da cota legal. Então entra qualquer um, a gente não entra mais no mérito da qualidade, né, de acesso, no filtro de acesso. E aí o resultado está aí, né? Bom, antes do intervalo, deixa eu ver o que chegou aqui de manifestação, Felipe, pode ser? Vinícius Rocha Cruz, sou estudante da 8ª fase de Direito. No escritório só posso fazer tarefas simples, sem contato direto com as funções ligadas ao direito. Não me sinto preparado para a prova da OAB e acho que deveria poder atuar sem o registro na ordem quando me formar. É o Vinícius. Paulo Rezende Cunha diz assim: a prova da OAB é muito abstrata, sou advogado e passei por ela, mas se não tivesse sido aprovado, teria oferecido meus conhecimentos no mercado. Precisamos regulamentar o paralegal, sim. A informalidade fomenta abusos que deveriam ser coibidos se os paralegais fossem tornados legais. Obrigado, Paulo, pela atenção. Vamos para o intervalo e até já. Versos cruzadas aqui na TV Com. O projeto permite que aquele que não passou no exame de ordem
o bacharel em Direito não passou no exame de ordem, mas aí pode atuar como paralegal. Faz algumas atividades, não tudo que o advogado faz, mas faz muita coisa. E é disso que nós estamos tratando aqui no Conversas Cruzadas. Hoje há um filtro com relação a lançamento, criação de novos cursos de Direito? Não tem filtro algum. A quantidade de cursos que tem aí à disposição do público em geral mostra isso. E aí é um equívoco, um erro, todos temos que assumir esse erro, o OAB, o governo e as próprias universidades não se manifestarem com mais ênfase ou com mais rigor e permitir com que alguns cursos abram. Sem citar nomes, mas há cursos de direito com salas com 120 alunos. Isso não é aula, isso é palestra. Achar que dali vai sair alguma qualificação ideal, isso é inviável. Aí começou, como o professor Nil falou, começou de forma errada na base, ele vai procurar um curso e vai encontrar uma universidade em algum local desse país que vai aceitá-lo, a que preço for, e vai continuar a faculdade, vai concluir. Que hoje o ensino à distância, o ensino via web está deflagrado no país todo, né? Sim. Hoje em dia se vive um fenômeno do direito que é o fenômeno do get-cola. Tudo se copia via internet, na realidade nada mais se estuda. E por isso é que nós temos que cada vez mais brigar pela qualificação do advogado, até porque nós somos, eu acredito, que a única profissão do mundo que quanto mais experientes nós ficamos, quanto mais idade nós temos, quanto mais experiência de fórum, quanto mais experiência processual nós temos, mais qualificados para o mercado os advogados estão. Dar oportunidade para o jovem advogado é fantástico. Nós temos que ter hoje mercado para todos os advogados, mas cada jovem advogado tem que saber a importância de se qualificar. E quiçá o paralegal, que ainda não existe, ou o bacharel em Direito. A qualificação é obrigatória e deve ser diária para a nossa profissão. Até porque nós lidamos com a justiça, nós levamos o anseio da sociedade para o judiciário. Essa é uma função bastante importante. Pois é, agora é uma parada dura essa, né? Por quê? Porque hoje o universo de bacharéis que não passaram no exame de ordem é maior, é superior do que aqueles que são advogados, não é isso? O universo de reprovados hoje, né? De bacharéis de direito é maior do que de advogados? A taxa de aprovação acaba sendo de cerca de 20%, 17%, ou seja, em tese tem um número muito grande de bacharéis não aprovados. Pois é, então eu imagino que para o político que joga para a torcida, é de interesse dele aprovar esse projeto. Pode ser de interesse, mas o certo, Renato, seria que o interesse dele seria lutar pela qualidade de ensino, fechar curso que seja só CUSP-GIS. Eu repito, não interessa para ele. Não interessa para ele, mas é desleal com esses rapazes que fizeram um curso... Iludir, né? É iludidos. Enganar a sociedade. E se passar, vai perder a sociedade. A sociedade vai perder num todo. Se o projeto for aprovado, a qualidade do judiciário brasileiro vai cair assustadoramente. Até porque hoje já enfrentamos, muitas das vezes, uma falta de qualificação mesmo após ter passado na prova da ordem. Pelo fato de que, na realidade, não é o advogado, é o ser humano que deixa de se qualificar diariamente, que deixa de viver esse mundo globalizado que nós estamos cada vez mais sendo acomedidos, que é a competitividade, é o mercado cada vez mais aberto. Hoje nós competimos com o exterior, o Brasil está aberto. E, claro, o Brasil é a bola da vez em matéria de mundo e os advogados têm uma oportunidade fantástica em matéria de mercado, mas precisam se qualificar. Infelizmente, esse projeto tentou a medida mais fácil, né? A medida difícil e talvez até impopular, que seria fechar alguns cursos, ou então ter um investimento maciço em educação de base para chegarmos até esse final. Mas isso é uma política talvez que não chame tanto atenção e tantos votos, talvez seria trazer essa turma toda que está nesse meio do caminho, vamos lá. Vamos como está, Renato, já é bastante permissivo, porque, desculpa, Felipinho, mas o não aprovado no exame da ordem pode tentar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez. A Alemanha, você tem uma segunda chance, Renato. Se você não passar no seu segundo exame de admissão, você não pode nunca mais se inscrever na ordem alemã. Tá, agora o exame de ordem, né, o exame que dá a permissão de advogar, bom, nós temos no Brasil e onde mais?
Na Alemanha? Nós temos nos Estados Unidos, você tem 50 exames diferentes, porque é estadual lá, você tem na Alemanha, você tem toda a Europa, praticamente toda a Europa. Praticamente toda a Europa. Pois é, mas nesses países também é comum essa prática em outras categorias profissionais? Ou na medicina? Ou... Eu não saberia te dizer. No mundo jurídico, quase todos os países porque na medicina é um negócio diferente, né? Por exemplo, qualquer médico pode fazer uma cirurgia cardíaca, pode fazer uma cirurgia plástica. Agora, o médico que fez a sua graduação e vai fazer uma cirurgia plástica, ele pode fazer cirurgia, mas ele não pode botar lá no consultório dele cirurgião plástico, se ele não fizer a especialização. Mas imagina uma coisa, olha a quantidade de legislação existente no Brasil. Só em resoluções do Conselho Monetário Nacional são mais de 10 mil. O profissional da advocacia, o advogado, ele já precisa se especializar para que ele possa entender um pouco mais e prestar um serviço em excelência naquela área específica. Imagina... hoje, a dificuldade que é já exercer a profissão e se especializar pela correria do dia a dia. Quando esse mercado passar a ser competido com os paralegais, quem vai perder o mercado é aquele jovem advogado que lutou para passar na prova da ordem. Porque ele vai ter uma concorrência um tanto quanto desleal com o paralegal com uma remuneração muito mais baixa. Mas deixa eu entender o seguinte, mas o paralegal, ele não vai poder assinar. Vai precisar de um... Só que a franca maioria dos escritórios tem um gestor que assina. O que ele diz aí é que ele paga uma pode ter alguém que assine. Sempre tem alguém que assine. Mas voltando aí ao projeto de lei, a redação está totalmente equivocada. Ou ele volta para a escola para complementar a formação que faltou para ele passar no exame, e aí sim ele adquire a condição de estudante e pode ser estagiário. Ou então essa redação tem que ser mudada. Não, tira essa história de estagiário que é bacharel. Então, não existe. E paralegal, então, não é a mesma coisa que o paramédico. Tudo bem, até tem o paramédico, né? Antigamente a gente ia no farmacêutico e pedia o remédio. Hoje já essa prática foi acabando, e acabou, eu acho que até já acabou, já não tem mais isso. Agora, pensou sair por aí e ficar pedindo opinião para paralegal? Renato, vou fazer uma comparação, sei que o tempo está esgotando. O CIEE, quando se tem um convênio para a contratação de estagiários, ele faz uma avaliação via aqueles escritórios conveniados para a qualificação desses profissionais, desses estagiários que estão ali para aprender. Porque, na realidade, a função de estagiário é aprender, não é uma mão de obra barata. Os convênios com as universidades para o estágio de direito nos escritórios de advocacia não são fiscalizados. Nós temos convênio com várias universidades no nosso escritório e nunca recebemos uma visita para saber se o nosso escritório está qualificando aquele profissional ao ensinamento. Então, olha o tão quão nós precisamos resolver o problema na origem e não simplesmente igualar ou tentar igualar o paralegal a um advogado de segunda categoria. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós estaremos de volta amanhã. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.